O que a igreja tem feito para essa alegria e como tem servido? Primeiro, eu queria falar dos pequenos grupos e convidar o pastor Ciro para apresentá-los. E depois o pastor Ciro já pode chamar o Kleberson para dar um testemunho destes. Irmãos, nós trabalhamos com PGM, nós temos 3 PGMs durante a semana. Na terça-feira nós fazemos aqui no Sumaré. E aqui eu quero convidar aqui a turma do Sumaré, que é a irmã Doris, irmão Magno e Luzia, o Kleberson e Daiane. Esse grupo participa conosco. Vem aqui, que é bom a turma conhecer o que está acontecendo durante a semana, ali no Sumaré, bem pertinho. E a Andreina, fica desse lado aqui, por favor, você vai para lá. Tudo do lado de lá. Esse é o grupo de terça-feira, às 20 horas, na casa do Magno. É esse grupo que a gente trabalha lá no Sumaré. Depois, na quinta-feira, nós trabalhamos na casa da irmã Cleonice. Vem a irmã Cleonice, Bruna, que é a sua filha, essa menina aqui, Luísa, mais o Aparecido, que é o esposo da irmã Cleonice, mais o Johnny e a Suelen, que sempre vem aí no domingo à noite, agora estão trabalhando de garçom aí, então tá com dificuldade. Mas era para eles estarem aqui. E Kleberson e Daiane também frequentam esse grupo aí, na quinta-feira, na casa da irmã Cleonice. E na outra, nós fazemos isso de 15 em 15 dias. Na outra quinta-feira, nós fazemos lá no Itapura. Aí já é na casa do Kleberson e Daiane. Kleberson e Daiane frequenta lá a irmã Cleonice, que é essa senhora idosa aqui. A irmã Cleonice frequenta lá. A irmã Terezinha, irmão Jales já está em casa, já está bem, graças a Deus. Recuperando, né? Bem não, recuperando ainda. O Jales com a Genilda e a irmã Terezinha, mas a irmã Cleonice também vai, que é na casa do Kleber e Daiane. Então, esse grupo, toda semana, terça e quinta, nós temos trabalhado com todos eles aí. E eu queria apresentar para vocês, sempre estar orando por esse povo e também participando, e para mim, é claro que a minha alegria seria abrir outros PGMs em outros lugares da cidade, e cada um se envolver, porque esses irmãos estão envolvidos a semana inteira com a palavra de Deus, né? Então, aliás, toda semana, durante a semana, terça e quinta. Se tivesse mais lugares para abrir, mais PGM, mais pessoas se disponibilizando para cuidar do PGM, só para levar, eu tenho lições, tenho tudo, é só entregar na mão e fazer. Mas eu gostaria de agradecer a todos, pode sentar todos, esse é o nossos 3 grupos. Oi? E agora, menos o Kleber, né? Que vai dar um pequeno testemunho. Não é para me sentar, não? Você fala aí, depois passa para o Tiago. Irmãos, bom dia, mais uma vez para todos. Graça e paz de Cristo para todos. Eu estou um pouco meio assim ansioso, porque não é habitual estar aqui falando para vocês, né? Falando com vocês. Mas assim, sobre o PGM, o pastor Ciro, na verdade, ele encontrou a mim e a Daiane. A gente estávamos com alguns problemas familiares aí de saúde. E a partir daí ele começou a pregar a palavra para nós, passou a nos instruir um pouco, e onde ele nos ofereceu de montarmos esse PGM em casa. E nós aceitamos. A partir daí, eu com muitas dúvidas, muitos questionamentos, né, até hoje, bastante questionamento, a gente conversa bastante, trata muitos assuntos referentes à palavra de Deus, e com isso o pastor veio nos instruindo a cada dia. O PGM, como o nome já diz, né, que é um pequeno grupo multiplicador, ele depende da nossa instrução para que a gente possa multiplicar esse grupo, para que a gente possa multiplicar o evangelho para as outras pessoas. Então, eu entendo assim, para que a gente consiga levar isso à frente, como Deus deixou claro para nós, que devemos ir e pregar o evangelho, precisamos de mais pessoas, para que possamos então formar mais grupos e multiplicar. A bênção é tão grande na vida da gente, com esse grupo PGM,
que não tem como eu mesmo vir a relatar para vocês. A situação que nós enfrentávamos, o que nós passávamos em casa, hoje, depois de estar participando não só do PGM, como estar aqui junto com vocês na igreja, assim, depois de ter aceitado Cristo em nossa vida, isso é muito grande, muito maravilhoso. E a ideia é assim, a princípio eu só pensava em questionar, querer saber como funcionava, né? Por que isso, por que aquilo, e com o passar do tempo fui aprendendo um pouquinho, né? Não sou conhecedor da palavra, estou aprendendo muito com o pastor, aprendendo muito com vocês. A minha cultura eu comecei a mudar muito depois dessa participação no PGM, e é maravilhoso. Eu gostaria que vocês pudessem também em algum momento participar, seja na nossa casa, minha e Daiane, como dos outros irmãos, né? Embora não sei a particularidade de cada um, mas eu deixo convidado a todos, se quiserem participar também, porque vale muito a pena a gente aprender cada dia mais sobre o Evangelho, né? E que Deus abençoe a todos mesmo, grandiosamente, né? E que o pastor consiga formar mais grupos para que possamos, então, multiplicar mais ainda o Evangelho de Deus para todos. Bom, o que eu tinha a dizer é isso, né? Deixar para o irmão Tiago. Para falar sobre EBD, Esteban. Oi, eu não sabia que era para falar de EBD. Não. Então, vou falar o que eu quiser. Ai, o tempo é curto. Primeiro que essa colocação do Tiago levanta um monte de coisas para mim, né? É um monte. Minha cabeça, enquanto ele falava, tem um borbulhando ali. Qualquer um que fica aqui na frente, em qualquer cantinho, vai falar, eu fico, não, mas tem isso, tem aquilo, tem gostoso, né? Eu queria falar da mesa. Eu queria falar da apresentação do Jonathan Davi, é isso? Aí está. Depois vamos ver se é em espanhol ou em português. Por enquanto é Jó. Me fez lembrar da apresentação do Gabriel. Nós estávamos na igreja presbiteriana naquela época. Quem cuidou de mim na pós-queda e na recuperação foi a igreja presbiteriana. Tenho um carinho tremendo pela presbiteriana independente, tá? E eles tinham essa celebração aqui, uma mesa na semana de ressurreição. Eles tinham a mesa, formato de cruz, porque era ceia, e todo mundo participando. Tá? Então, para mim, voltar naquele momento de ser cuidado, como eu me sinto também cuidado e acolhido na terceira. Tá? E esse meu testemunho era para esse lado, Tiago. Né? A questão de que aquilo que eu tenho falado com alguns de vocês, né, particularmente às vezes, tá? É assim que eu vivencio. De estar muito bem querido, acolhido, tá, com vocês, tá, numa igreja que está funcionando, que se ama, que zela pelo outro, que está indo atrás. Isso é muito bom, tá, e não fique só um afago, tipo, vamos mais para frente. Então nós temos duas pontas, porque se vem que o Cleverson é novo na fé cristã, esse daqui é macaco velho, né? Ou seja, eu estou vinculado com alguma igreja desde o ventre da minha mãe. Então, é muito gostoso isso aí. E dentro das coisas, agora sim, fazendo uma ensemble, então, juntando a coisa com a escola bíblica, meu Deus, como que tua Bíblia está marcada, rapaz? Eu já não sei o que é mais importante aqui. Na pandemia, o desespero pandêmico. Ok, mas dentro das questões disso que eu gosto da igreja e fazendo uma conexão com a EBD, eu gosto muito da pluralidade de pensamento desta igreja. Para quem não é assim muito chegado nas diferentes teologias e formas, parece que tudo é a mesma coisa, né? Para quem estuda e vê as diferenças, fala, fulano pensa assim, pensa assado, é desta linha, desta outra. E eu acho isso enriquecedor. Esse é um dos valores que nós temos que zelar na nossa igreja. Tá? Olha o plural aparecendo aí. Né? Na nossa igreja. Nós temos que zelar nessa questão. Zelar, cuidar, tá? De que há opiniões diversas. Então, nem todos os que pregamos nesta igreja pensamos igual, né? Mas estamos juntos, temos esse mesmo amor,
que transcende a questão que se sente, a gente decide amar. O amor não é um sentimento, tá? Ó, moçada aí, né? Amor não é um sentimento, amor é uma decisão. Você decide amar, você decide, né, essas coisas. Então, estar consciente dessa pluralidade é muito importante. A escola bíblica é um lugar disso. Eu acho muito lindo o que acontece no domingo de manhã, que a gente possa conversar de alguns assuntos. Eu gostaria que fosse mais, mas ninguém aguentaria, tá? Isso é uma coisa minha. Mas a minha palavra é essa, e o meu testemunho é isso, de como que eu estou bem aqui com vocês, como que eu estou feliz de estar com vocês, e eu espero que em algum momento vocês possam dizer a mesma coisa de mim, que bom que o Estevão está cá, aí já tem uma prosélita lá, muito bom, amém, muito bom, mas essa questão, e o meu aviso também, essas coisas não acontecem por acaso. A pluralidade de opinião, a pluralidade no púlpito, a pluralidade na escola bíblica, tá? Isso não acontece por acaso. Isso é uma coisa que se vai construindo, que requer tempo, e por isso que é muito delicado, porque é uma coisa que pode falhar, pode não dar certo, tá? Mas eu acho uma proposta bonita, dentro das propostas de denominação batista, né? Essa questão da pluralidade de pensamentos e que se manifesta na escola bíblica. É isso. Aqui está minha escrita, depois outro dia eu falo. Bom, nós também temos alguns trabalhos de departamentos e vamos começar falando da MCM. Thaís. Bom, irmãos, eu fui convidada para falar sobre o departamento da MCM. E se eu posso resumir, eu acho que o trabalho da MCM em si seria uma perseverança em vida de oração para a glória de Cristo. É como a gente tem tido as nossas reuniões, a gente começa orando, e assim vamos orando por cada departamento da igreja, colocando no altar do Senhor nossos agradecimentos e pedidos pela liderança da igreja, pela direção, por todos os membros, e pedindo sempre a orientação de Deus. É ali que a gente apresenta nossos pedidos e agradecimentos pessoais também, e também podemos aprender mais sobre o Evangelho. Esse ano a gente trabalhou em um livro de estudo guiado, em que a gente trabalhou temas diversos, trazendo exemplos de várias mulheres na Bíblia. E nós podemos ter momentos assim muito construtivos de aprendizado e de conversas, compartilhando o que a gente pensa, compartilhando o que a gente pensa, aprendendo umas com as outras, e tem sido uma bênção. Eu vi frutificar muitas coisas no nosso meio, a gente compartilha de muitas bênçãos recebidas, e é isso. Eu só tenho a agradecer a todas as irmãs que estão ali com a gente. Isso aumenta a nossa comunhão, aumenta o nosso amor umas pelas outras, aumenta o nosso auxílio na caminhada, né? E basicamente é isso. Eu agradeço muito por todas. Bom, nós também temos um agradecimento, testemunho, de quem não pôde estar aqui, que é o casal David e Laura. Para quem não sabe, o David fez uma cirurgia, são várias, né? Várias cirurgias no rosto para retirada de alguma coisa a ver com câncer de pele. E ele está extremamente remendado. Ele não queria que falasse, talvez. Os irmãos estão cientes agora. E graças a Deus conseguiu fazer a retirada toda.
mas está com muitos pontos no rosto, inclusive inflamaram, por isso ele não pôde estar. Ele ainda contava que talvez estaria aqui, mas a inflamação não deixou. Então, Lauro está lá cuidando. E ele gostaria de falar quanto ao pastor Ciro. Então, ele diz, abre aspas, pastor Ciro tem sido um exemplo de servo de Cristo. Será que eu falo com o sotaque americano? Exemplo de servo de Cristo em nossas vidas, desde que o conhecemos. Sempre contamos com os conselhos dele, que nos apontaram para Cristo e o Evangelho. Da mesma forma, seu serviço e ministério tem nos abençoado e apoiado muito. É um privilégio estar junto com os irmãos nessa igreja, que também desfrutam do seu cuidado pastoral. Verdadeiramente, ele é um servo bom e fiel, e pela sua vida somos gratos, Dave e Laura Gardner. E também gostaria de falar, testemunhar quanto ao pastor João Paulo. Vitor. Bom dia, irmãos, graça e paz. É bem pessoal para mim, o que eu tenho para falar é mais pessoal, por conta de um envolvimento que eu tive, tudo que eu vi dentro da igreja, o trabalho do João Paulo. Desde que eu cheguei, eu vi ele como um destaque, assim, no sentido de que sempre foi uma das pessoas que estiveram ali sempre envolvidas com o trabalho. Inclusive, a primeira vez que eu vim aqui na igreja, que eu frequentei a igreja, eu vim por um trabalho dele e da Ana Paula, era o PGM Kids, e o Radicais também, ao longo de todos esses 5 anos que eu estive aqui. Dentro desse tempo eu me converti, eu me batizei. Em cada um desses acontecimentos, ele estava lá, presente, estava ajudando, ensinando sempre. E por isso eu vejo ele como um servo do Senhor, alguém muito importante nessa igreja, uma peça muito importante. No que diz respeito à igreja, ele está sempre servindo, sempre trabalhando, seja no trabalho manual, no serviço a Deus. É uma pessoa que tem um zelo muito grande pela palavra, um apreço pela palavra, sempre preocupado com o ensino. Todas as vezes que eu precisei de algum conselho, tinha alguma pergunta, a frase que eu sempre ouvi era: a Bíblia diz que... E aí ele falava pouquíssimo do que ele pensava e falava muito do que a Bíblia diz. Então, é alguém bem centrado, alguém firmado na palavra, firmado no propósito, muito envolvido com a igreja. Foi consagrado como pastor há pouco mais de 1 ano, mas ele vem exercendo a função de pastor já tem um tempo mais que isso. É isso que eu tinha para falar. Amém. E eu gostaria de falar de alguns homens da igreja, pouquíssimos. Lembramos que a cada citação aqui do que fizeram, a gente está citando e fazendo justiça ao que muitos fizeram. Não será feita toda a justiça. Tem muitos que deveriam ser elogiados aqui, citados, e não serão. Então, isso não é que sejamos injustos, mas não temos toda essa justiça para ser feita mas fazendo alguma pouca justiça também com os nomes. Poderia muito bem citar todas as mulheres, em especial aí as mulheres que temos visto trabalhando na igreja, e eu particularmente sempre muito grato à irmã Luzia e Marilza, ou outras mulheres da igreja, a outros casais da igreja, muita gente, mas eu queria elogiar alguns homens em particular que eu preciso citar, que são, em primeiro lugar, Jales. Não sei se os irmãos têm percebido, mas o que eu tenho percebido do Jales é algo assim de glorificar a Deus mesmo pela vida do nosso irmão Jales. Jales é um diácono. Há algum tempo já é diácono e tem se disposto a trabalhar, tem frequentado, está sempre aí para o que der e vier. Mas vocês já acompanharam que ele já foi do baixo, ele ficou um tempo sem, ele se dispôs agora que ele tem tempo e está cada vez mais comprometido com sempre que ele pode, inclusive
teclado, ele foi aprendendo e se dedica e treina. Tem dias que com os homens aqui na reunião das 18, ele chamou os irmãos, vamos lá que eu toco para vocês cantarem. Ele tem se desdobrado para aprender mais, inclusive. Nas EBDs eu notei que não só a atenção, mas os comentários do irmão Jales, que muitas vezes os irmãos têm dificuldade de entender o carioquês dele, mas extremamente dentro do Evangelho, com reflexões muito, muito, muito boas. E a gente fala, o que tem frutificado desses irmãos é fantástico, magnífico. Além disso, quando nós falamos sobre voluntariado de limpeza, ele junto com o irmão Francisco foram os primeiros, ainda na reunião da diretoria, a falar, eu venho, assim, transbordando o serviço aos irmãos. E no dia que a gente marcou pela primeira vez os homens virem limpar, ele chegou mais cedo e começou sozinho e limpou os banheiros sozinhos, assim, sozinho. E eu nem sabia como ele estava clinicamente naquele dia, porque é recente. Então o irmão Jales tem se dedicado de uma forma que, assim, me maravilha mesmo. E não está conosco aqui por causa da recuperação da cirurgia dele, orem por ele, inclusive. E uma das últimas coisas é que, ano passado, esse ano, com algumas parametrizações, vamos dizer assim, sobre o que é ser diácono, pela humildade que existe naquele homem, vocês podem até ter acompanhado, ele renunciou a ser diácono, porque ele quer trabalhar, mas ele não se acha digno do título de diácono. E aí depois se convenceu a permanecer, porque a gente sabe que ele é justamente aquilo que é um diácono. Servir. Então eu queria destacar com grande alegria o nosso irmão Jales. Além dele, vou citar também o Kleberson, que é recente aqui na nossa igreja, e desde o início, resumindo bastante, ele tem mostrado isso que nós falamos hoje. É alguém que, diferente de a maioria que nós vemos, ele desde o início ele tem se dedicado ao interesse do outro. E, inclusive, nós só temos ali a água gelada por causa disso, hoje. Porque ele lutou contra aquele bebedouro bravamente em várias vezes, em várias manutenções. E outras tantas coisas que ele tem feito. Mas não só isso. Porque foi por um além aqui, numa reunião das 18, que o pastor João Paulo estava interrogando os irmãos, ele foi questionado do Evangelho, e a explanação dele foi tão, ao mesmo tempo, clara e profunda, que nutriu expectativas aí de ser treinando a púlpito. Pela clareza e profundidade do que esse homem tem aprendido, inclusive no PGM. Então, outro que eu gostaria de citar, que é o próprio David, que tem contribuído muito. Os irmãos, talvez alguns saibam, talvez outros não, ele já contribuiu várias vezes doando várias Bíblias aqui para irmãos da igreja, e principalmente a mim e os dois pastores, compêndios de livros de comentário exegético, que ajuda. Vocês já ouviram aqui o pastor falando, como diz o Warren Wiersbe? É um longo comentário exegético que o David doou para os pregadores da igreja, para ajudar as pregações da igreja. Então, tudo isso que tem sido feito, e falta-me, inclusive, tempo. Eu achei que ia até 11h30, eu acho que vai mesmo, mas não sei, não prometo, tá? Eu gostaria de elogiar-vos, todos. Se eu não estou sendo aqui, de forma alguma, mentiroso, eu poderia citar nomes de praticamente todos aqui. Até daquele momento que a gente faz a EBD e sai aqui, a irmã Socorro me procura, foi muito bom, isso motiva tremendamente. Então, os irmãos têm esta igreja, de tudo que falaram aqui, vocês perceberam o tanto de coisa que tem acontecido na igreja? Às vezes a gente não para fazer o que o hino fala, contas bênçãos, contas quantas são, e verás, surpreso, o que Deus já fez. Eu pulei uma parte, ficou feio a melodia, mas é isso. Conta, dize-as de uma vez, agora sem rima, e verás, surpreso, o que Deus já fez. Deus tem feito em nós.
Deus tem feito, através de vocês, cada um de vocês, os adolescentes, não são... Eu não vou, tem que parar, peraí. Vamos lá. Agora, antes de encerrarmos, já vamos encerrar. Alguém quer espontaneamente, que não tenha passado aqui, falar algo sobre essa igreja nesse ano? Está agora, senão, nós vamos encerrar cantando um hino. Gostaria de falar da cozinha. Corre lá, Leandro. Olha, que Leandro trabalhador. Oi, eu não cheguei a ouvi-la, irmã. O que a cozinha foi esse ano? Agora está me ouvindo? Deu o tempo certinho, tá? Eu fiz isso para... Os irmãos sabem que a cozinha antigamente era aqui em cima, alguns irmãos. Aí o plano era fazer um salão lá embaixo, então a cozinha foi lá para baixo. E aí a cozinha foi lá para baixo, até se o plano era fazer o salão lá embaixo, ok, a cozinha lá embaixo. Então, depois, com o tempo, as irmãs, nós fomos ficando velhas, essa escada estava cansando muito as nossas pernas. De sobe Aquele panela, panelão. sobe prato, sobe tudo. Então, resolvemos trazer a cozinha para cima de novo, porque fez o salão aqui em cima. Eu louvo muito a Deus, eu agradeço muito a Deus pela vida do João Paulo, porque o João Paulo foi uma pessoa que se propôs e veio falar comigo: tia, vamos fazer uma campanha para mexer na cozinha? Eu falei, vamos. Aí eu falei, vamos pôr a cara, vamos ver o que deu, vamos orar, vamos pôr a cara e deixar Deus trabalhar. Então, a gente enfiou a cara, fomos atrás de coisa, pedra usada, material, tudo. Então, o pastor João Paulo tem sido foi uma maravilha na cozinha comigo esse ano. Eu louvo muito a Deus pela vida dele. E aí a gente compramos pedra, fomos pesquisar pedra em conta, fomos lá no Brasil Novo comprar mármore em conta, pia em conta, tudo. E, assim, louvo também muito a Deus pelas vidas das irmãs, porque se também não fosse elas, também nada disso teria acontecido, porque eu fiz uma campanha de cada irmã doar R$50, e as irmãs todas foi fiel comigo. Eu louvo muito a Deus, todas foi fiel, a gente conseguiu comprar todas as coisas da cozinha para trazer a cozinha aqui para cima. E depois eu fiz outra campanha que a gente vai encerrar agora, com a graça de Deus, para apanhar a porta, apanhar a janela, para finalizar a cozinha, para a gente vir aqui para cima. E um ventilador. Falta um ventilador e um sonzinho. Quando as irmãs quiserem ouvir o louvor, a mensagem lá dentro, aí, top. Então, eu louvo muito a Deus. Eu agradeço muito a Deus pelo João Paulo ter se proposto a enfiar a cara, eu e ele, e louvo muito a Deus pela vida das irmãs. Enfim, a nossa cozinha está aí, mas ainda não acabou não, viu, irmãs? Não pensa que acabou não, que ainda a gente vai fazer um lindo chá de cozinha para comprar coisas novas para a cozinha que ela está precisando. Tá? Então, eu só tenho que agradecer a Deus pela vida de cada um que colaborou, e hoje a cozinha está aí em cima. Com o mesmo modo de pensar, o mesmo espírito, harmonia. Realmente flui o trabalho. Alguém mais deseja fazer algum comentário sobre o trabalho esse ano? Vamos convidar, então, todos a ficarem de pé. Vamos expressar, última vez essa manhã, a nossa alegria, cantando o hino 411.